colegas vereadores, ok, muito boa tarde. Vamos com um probleminha aqui, mas já está tudo sanado. Peço aos vereadores que venham à plataforma, alguns colegas vereadores que não estão ainda, por gentileza, aqueles que não estão, ok, vereador Jordão, vereador Roque, enfim, já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Já dá para iniciar. Abertura da sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos, cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissional de comunicação social, aos telespectadores que nos acompanham pela internet, e declaramos aberta a 50ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa do primeiro período legislativo da 18ª legislatura virtualmente. A presidência convida o vereador ou a vereadora para fazer a leitura do versículo bíblico. Vereador Jaime, pode ser? Vereador Jordão. Vereador Jordão. Pode abrir lá para o Jordão. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, quem está nos assistindo à nossa sessão virtual. O versículo é São João 8, e versículo 32, que diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se Jesus Cristo libertar, salvar o homem, verdadeiramente ele está livre. Obrigado, senhor presidente. Mas depois já dá para vacinar. Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno. Considera aprovada a ata da 58ª sessão ordinária realizada em 27 de julho de 2020, se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação, conforme o artigo 120 do Regimento Interno. Está aprovado. Senhores vereadores, a presidência informa que em 28 de julho de 2020, terça-feira, aportou nessa casa uma representação em desfavor ao vereador Mauricinho Soares. Comunicamos que será feita a leitura na íntegra da representação logo no início do grande expediente. Após o horário destinado aos partidos, todavia, vou solicitar ao primeiro secretário que faça a leitura da demais correspondência recebida. A presidência convida, então, antes, porém, vamos fazer a leitura recebidas. É que ele tem que ler, ué. Pois é, mas é o James que vai ler, né? James, vereador James. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, e aqueles que acompanham essa sessão virtual da Câmara de Vereadores de Joinville. Essa secretaria recebeu um único expediente, o projeto de lei número 94/2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio e a ceder o uso de imóvel ao Estado de Santa Catarina, representado pela Defesa Civil Estadual. Era o que constava. Horário destinado aos partidos. Artigo 126 do Regimento Interno. O PSC. Quem vai falar? Vereador Jordão? Vereador Lio, vereador Jordão? Vereador Jordão pediu a palavra. Isso, vai lá, vereador Jordão, então, fica à vontade. Senhores vereadores, colegas, quero aqui, em primeiro lugar, agradecer ao executivo do nosso município, aos órgãos competentes, a correspondente à limpeza de valas, que é o CEINFRA, com o apoio das subprefeituras competentes de suas regiões. No caso, vou falar aqui do bairro Paranaguamirim e do bairro Pai Guarani.
aonde tem aquela vala que fica em frente ao colégio Dr. Sadalamingani, no Pai Guarani, que está sendo feita a limpeza em toda a extensão daquela vala, que o povo, a comunidade daquele bairro nos procuraram através do nosso gabinete. E naquela mesma rua já foi instalada a galeria para que possa interligar a Rua Sequoias, para que naquele local onde, devido às grandes chuvas de verão aqui na nossa região, aquela rua, o barranco, ela estava cedendo. Inclusive, senhores vereadores, uma casa do munícipe que nos procurou, e nós tivemos lá, inclusive a Defesa Civil nos acompanhou, a Guarda Municipal nos acompanhou, e a casa estava rachando, e se não fosse colocada essa galeria para parar essa descida desse barranco, a Rua Sequoias, na verdade, hoje esse município já teria perdido a sua residência. Então, solicitamos a Defesa Civil, a qual nos acompanhou, a Guarda Municipal, os moradores, e foi solicitado para a única forma de segurar esse barranco na Rua Sequoias foi a instalação dessas galerias. Então, quero aqui agradecer o executivo do nosso município, ao CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura do nosso município, com o apoio da Subprefeitura Sul, hoje no comando do subprefeito Marquinhos, por ter atendido a solicitação desse vereador que está falando, solicitação essa que foi trazida através dos moradores. E hoje também foi feito, senhores vereadores, ali em frente à Escola Sadalamingani também, uma moção desse vereador, que eu tentei fazer através da nossa casa, mas nós não podemos legislar em cima de algum órgão, que nesse caso seria o Detrans, Lombofaixa, o projeto desse vereador que chama-se Lombofaixa. Aí a gente fez uma moção e hoje está sendo confeccionado em frente às escolas, em frente aos CIs, a unidade básica de saúde, igrejas, a lombofaixa, essa lombada elevada, aonde na frente desses locais mencionados, ela faz que o veículo ele é obrigado quase que de parar, ele diminui bem a velocidade, para que as crianças, para que as pessoas que estão atravessando ali, eles venham ter segurança nesse momento. Então, quero aqui agradecer ao Executivo por atender, né, o pedido desse vereador, porque eu sei que reclamar é fácil, criticar é maravilhoso, é fácil, ser oposição é fácil, mas trabalhar e ir atrás de reivindicação pedido pelos moradores, é fácil, ter vereador que ainda critica os seus colegas de trabalho. É muito fácil isso, que vereador é feito só para legislar, mas esquece que, na verdade, quem nos colocou aí, o munícipe, principalmente eu, que sou morador de bairro, sou amassador de barro, sujo meu sapato, estou lá na ponta, o munícipe precisa que nós sejamos dele o representante ao executivo e aos órgãos competentes. Então, acredito e tenho alegria no meu coração porque eu estou fazendo o meu papel. Estou fazendo o projeto, inclusive tenho um projeto nesta cidade hoje aprovado por vocês, meus amigos, meus colegas parlamentares. Estou fiscalizando, fazendo o meu papel também, mas também estou levando algumas melhorias do que eu posso quando a comunidade me procura e pede, e fizemos através do nosso gabinete tudo oficial, porque são as indicações, são moções. Então, eu estou fazendo o meu papel. E quero aqui agradecer ao Executivo e os senhores colegas também,
porque as moções também são passadas pelo plenário da Câmara de Vereadores, onde nós trabalhamos, as indicações também. Então, quero também agradecer aos senhores vereadores e senhoras vereadores por ter aprovado também essas moções que hoje estão sendo atendidas, estão sendo confeccionadas, lombadas hoje em todas as nossas regiões. Muito obrigado. Era isso, senhor presidente. Continua o tempo ainda do PSC, 3 minutos ainda. Senhor presidente, o vereador Lio não está na plataforma, até eu ia pedir para ele, falou, mas então eu continuo aqui, senhor presidente. É do partido o tempo. Isso, quero cumprimentar a Vossa Excelência, senhor presidente, cumprimento também os pares, quem está na plataforma acompanhando. Uma boa noite a todos. Continuo na questão da pandemia, falando sobre a coronavírus. O Brasil tem 88.017 mortes por coronavírus, confirmado até as 13 horas dessa terça-feira. 2.455.905 casos confirmados. Santa Catarina atingiu mais de 70 mil casos confirmados de coronavírus. Desde o início da pandemia, com 924 mortes. Taxa de ocupação de leitos da UTI da rede pública é de 81,2%. Os números são do boletim do governo do estado, divulgado na noite dessa segunda-feira, dia 27. 70.138 casos confirmados em Santa Catarina e 924 mortes. Joinville, seus vereadores, até às 13 horas de hoje, 7.788 casos confirmados e 115 mortes, além de 1.099 profissionais da saúde confirmados e 3.456 pessoas em isolamento domiciliar nos nossos bairros, os 5 bairros. Bairros com maior índice de casos até a data de hoje. Aventureiro, 524 casos. Iririú, 418 casos. Vila Nova, 396 casos. Costa e Silva, 388 casos. Floresta, 329 casos. Diante do quadro, vale a pena reforçar a necessidade da população continuar aplicando a prevenção, pois é a melhor forma para combater esse vírus que assusta a humanidade. Se não levamos a sério a situação, com hospitais lotados e o sistema de saúde próximo de um colapso, as coisas que já estão difíceis poderão se transformar em um caos. Isso é o que não queremos. Portanto, vamos cuidar uns dos outros, buscando o melhor para todos. Lave as mãos assim que chegar em casa. Utilize álcool gel, evite aglomeração e continue usando máscara. A máscara é um escudo e pode trazer muita proteção. Obrigado, senhor presidente. Carme, agora o PDT. Abre mão. Cidadania. Vereadora Ana Rita. Vereadora Ana Rita, não está na plataforma ainda. Eu acho que já esteve e teve que sair hoje. O PROS, vereador Paraíba. Senhor presidente, boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, e a vocês que nos assistem pelas redes sociais. Ontem entrou o projeto meu, o projeto 79/2020. Fiquei triste, nossos parceiros aí, nossos companheiros aí, o parecer foi o contrário. A gente fica triste porque hoje, por causa da pandemia, hoje, é o mais prejudicado hoje, é os músicos, é os artistas. E um projeto importante. A gente fica triste com isso aí, que está com 130 dias que os músicos estão parados. Estão vivendo de favor, de cesta básica. E não é muita coisa. E muita gente alega, até fiquei triste com o nosso parceiro, que foi o relator, o Fábio D'Alonso. Isso a gente fica triste com isso aí, né? Inclusive aí, presidente, eu gostaria que o senhor acelerasse aí, que eu tenho uma moção aí
a respeito dos músicos, que o prefeito enviou um projeto de lei de emenda orçamentária aí, suplementar. Havia um recurso para os músicos, os artistas aí, para dança, teatro. Isso aí, gente, não é muita coisa, gente. Isso é só a gente se unir e querer dar certo. Porque os músicos estão sofrendo, gente, estão sofrendo. Mas fazer o quê? Está na mão de vocês, vocês votaram contra, a gente fica triste com isso aí. Eu queria fazer um pedido, acho que é para o presidente Richard, a respeito daquele projeto meu, 220/2019, para acabar com as diárias, para entrar em pauta. E também quero fazer um pedido ao presidente Aragão, que coloque em pauta aí, de dar uma agilizada nessa moção, 222, que é a respeito dos músicos. Por gentileza. Obrigado. Ok. Agora o PSD, vereador Fábio. Abre lá para o Fábio. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, aliás, o presente no nosso plenário virtual, os que nos acompanham pela internet. Senhor presidente, há 2 semanas atrás, recebi uma ligação do grande amigo, doutor Mussi, professor Mussi, lá de Florianópolis, ele que é o vice-presidente do Observatório Social do Estado de Santa Catarina, me alertando de um assunto voltado à Rede Senec. Para quem não conhece, é a Campanha Nacional de Escolas Comunitárias, né? Aqui em Joinville, a Rede Senec é ligada ao Colégio Elias Moreira. E relatando da situação complicada que esta rede passa neste momento, mas chamando a atenção de que, inclusive, várias escolas estão simplesmente, vereador James, que foi professor do Elias Moreira, fechando, do dia para a noite. Na semana passada, levei esse assunto à Comissão de Educação, que foi aprovado, agradeço aos senhores vereadores, presidente Roque e os seus integrantes, vereador Pelé, que aprovaram. Vamos fazer na semana que vem uma ampla discussão a respeito desse assunto. Mas eu quero dizer ao presidente da Rede Senec, senhor Alexandre Santos, que engana-se o senhor se achar que a Rede Senec aqui em Joinville, ela não é diferente. O Colégio Elias Moreira, senhor Alexandre, ele foi feito por homens, por sangue, por dedicação, por suor de muitos joinvilenses. Cito aqui o Dr. Baltazar Buchler, que foi o conselheiro do então presidente Helmut Fogler, que fez a primeira doação do terreno para a construção desse colégio. E aí eu poderia citar vários, seu Gonçalo, próprio seu filho Alexandre, nosso querido professor Félix, e a comunidade de Joinville que se dedicou. Aquilo que lá está pertence a Joinville. E quero desde já, dizer aos senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu fui aluno do Elias Moreira, que estarei levantando essa bandeira, acompanhando para e passo todos os movimentos que, porventura, estiver acontecendo com relação a isso. E se for o caso, que façamos um grande movimento para decretar utilidade pública àquela instituição, Joinville não deixará essa instituição que tanto deu orgulho à cidade de Joinville, que foi, como falei no início, construída com o suor de muitos joinvilenses, acontecer o que está acontecendo em alguns estados e em alguns municípios. O Elias Moreira, senhor Fábio Santos, é nosso. E nós vamos nos empenhar em cima disso. Nem que, repito, tenhamos que decretar, e esta bandeira que já estou abraçando, utilidade pública. Era isso, senhor presidente, esse desabafo que faço. Já convido os senhores vereadores que têm uma ligação com o Elias Moreira
que possamos participar na quarta-feira da semana que vem, onde estarão presentes o Observatório Social de Santa Catarina, o Observatório Social de Joinville, o Sindicato dos Professores. Já há informação que o pagamento dos professores não está acontecendo. Então, nós precisamos, essa casa não pode ficar longe dessa discussão. Juntos, sem dúvida, seremos muito mais fortes nesta batalha, que não vai ser fácil. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador Fábio. Agora o MDB. Quem vai falar? Quem vai falar, Mauricinho? Começa o vereador Richard. Richard. Ok. Já está aí aberto o microfone, presidente. Obrigado aí pela oportunidade, o nosso líder da bancada MDBista, e a abertura gentilmente feita pelo vereador Mauricinho Soares, ex-líder da bancada MDBista. Obrigado pelas considerações. Eu quero aqui, presidente, de maneira muito simples, mas é necessário que se faça, talvez um dos mais importantes debates na Câmara de Vereadores a respeito da segurança pública tenha sido lançado hoje, com a presença de pessoas importantíssimas para a construção de um dos projetos aventados aí pelo digníssimo promotor de justiça, o doutor Ricardo Paladino, o qual já quero aqui prestar minha continência, e tive a oportunidade, enquanto administrador da penitenciária, trabalhar aí, ladear a manutenção da ordem da segurança pública dentro desse município, com grandes feitos, é bem verdade. E o assunto foi tomado de várias exposições, e ele traz, na essência da necessidade, até porque nós temos que compreender um pouquinho, não dá para deixar de contar a história, não essas histórias aí que são contadas nas redes sociais, mas é a leitura, né? A boa direção e compreender o que nós passamos hoje. Nossa Constituição Federal, escrita pelos deputados, pelos políticos que vivenciaram um governo militar, tinham suas ideias, as suas discussões sempre podadas ou cortadas, sem direito das grandes discussões, e isso fez com que, quando esses indivíduos chegassem no poder, nós tivéssemos uma Constituição tanto quanto garantista demais, olhando todo o infrator como se ele fosse um infrator de ideias políticas. E, na verdade, nós precisamos separar isso. E vejam, senhoras e senhores vereadores, é importante isso, porque eu gosto sempre de tratar. Tem gente que insiste em, de vez em quando, dar uma espetada nos seus discursos, dizer que isso não é assunto de Câmara de Vereadores. Ora, está aí provado, né? O membro do Ministério Público abriu a porta para a discussão de dentro do seu gabinete, envolvendo todos os setores da segurança pública. A delegada Tânia Arada, infelizmente, não pôde participar, mas nós já agendamos para dar continuidade a esse valoroso e importante debate. E vários vereadores aqui participaram, agradeço a presença de todos. Os que não estiveram perderam a oportunidade, inclusive, de lançar ideias importantes. Porque quando nós falamos no que acontece dentro dos municípios, e, portanto, eu sempre serei municipalista nas ideias, nas decisões, e não tampouco esperando que as coisas aconteçam de Brasília. Então, vejam como as coisas acontecem lá e que interferem na vida do povo joinvilense, e, portanto, seus estados somam essa pátria gigantesca chamada Brasil. Resolução número 213 do Conselho Nacional de Justiça. Levando em consideração que a condução imediata de pessoa presa à autoridade judicial é o meio mais eficaz para prevenir e reprimir a prática de tortura no momento da prisão, assegurando, portanto, o direito à integridade física e psicológica das pessoas submetidas ao custódio estatal. Não suficiente, o artigo 3º, o juiz deve buscar garantir às pessoas presas em flagrante delito o direito à atenção médica e psicossocial, eventualmente necessária. O artigo 11, havendo declaração de pessoa presa em flagrante delito, que foi vítima de torturas e maus tratos, ou entendimento da autoridade judicial que há indícios de prática de tortura, será determinado o registro das informações, adotadas as providências cabíveis para a investigação da denúncia e a preservação da segurança física e psicológica da vítima, que será encaminhada para atendimento médico e psicossocial especializado. Então, quando o doutor Ricardo Paladino trouxe o assunto, né, para essa importante comissão aí, constituída aí, uma ideia do nosso
digníssimo presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Cláudio Aragão, que lá na comissão, lá na legislatura passada, idealizou, construiu, e que ótimo, porque nós estamos fazendo importantes debates. E o debate que ele trouxe para a comissão, estavam lá presentes a Secretaria nossa da Assistência Social, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a Polícia Militar, o 8º, o 17º Batalhão, e somou-se um arcabouço de ideias que já está agendado para a próxima reunião, que será da reunião ordinária, e nós teremos, então, a participação muito importante já num embrião do que será a exposição e a construção dos protocolos para o atendimento das vítimas dos crimes de violência. Vejam que importante a informação que nos trouxe o digníssimo promotor, chefe do grupo de crime contra o crime organizado do nosso município, o Dr. Ricardo Paladino, trazendo dados específicos da Espanha, mais precisamente onde ele fez a sua pós-graduação, a sua pós-graduação, em uma das universidades mais renomadas da Espanha, no estado de Navarra, que aponta que a redução dos crimes contra a violência estavam necessariamente ligadas à estrutura que se dá ao Estado para manter os direitos das vítimas. E que nós, aqui no Brasil, na nossa Constituição Federal, né, os que têm um pouco de dúvida do que eu falo, porque isso também escuto pelos corredores, mas o Google pode lhes assessorar, se assim os senhores desejarem, e as senhoras também, podem procurar lá no Google, vocês vão verificar que nós temos 30 posições na Constituição Federal que defendem o criminoso e toda a estrutura em volta dele. Mas apenas uma pincelada muito fraca, muito sem nenhum tipo de acertabilidade, na verdade, em relação à vítima, aos crimes de vítimas de violência. Então, é importante essa discussão, ela trará já um escopo do que será. Agradecer a presença do vereador Fábio D'Alonso, que esteve lá conosco discutindo, enriquecendo o debate, do vereador Rodrigo Facchini, que também esteve lá conosco conversando. Os demais vereadores chegaram mais no final, não puderam compreender o que tratava o assunto. Mas importantíssima essa discussão, e vai aqui o meu agradecimento a toda a nossa comissão que pôde estar presente, estar discutindo, e ouvimos cada um dos entes do nosso executivo municipal para novamente buscar essa sinergia que tenho falado desde meu primeiro dia no mandato de vereador nesta casa, que o que nos falta são os direcionamentos, são os alinhamentos em essa separação que já se constitui no Brasil há muito tempo. O ente federal, o ente estadual e o ente municipal. E esquecemos que as cidades são construídas para as pessoas. Portanto, a vida das pessoas acontece dentro dos municípios. Essa é uma explanação, presidente, mas eu quero ainda ir um pouquinho mais além e agora trazer também, como essa nossa reunião, as boas notícias do nosso município. Somos nós a maior cidade do estado, somos nós quem apontamos as grandes pujanças desse estado, são daqui que saíram os grandes políticos que governaram o nosso estado, que trouxeram ideias, que foram ministros da ciência e da educação dentro do nosso estado, representando muito bem essa cidade, onde teve seu início lá, no primeiro mandato do prefeito da cidade. Mas a boa notícia é o seguinte, vejam, senhoras e senhores, foram construídos aproximadamente 3.700 vagas de empregos no estado de Santa Catarina, mesmo em relação à nossa atual condição, que converge entre as ações da saúde, dos cuidados que estamos tendo, confrontando de vez em quando as questões econômicas. Mas dos 3.700 empregos gerados no estado de Santa Catarina, presidente, isso é um dado importante, o senhor tomar nota aí, porque nós temos que alardear isso. Claro que isso é importante porque o nosso empreendedor compreende, a ideia realmente é do empreendedor, o empreendedor busca condição e se sobressai, mas 54% de todos os empregos gerados no estado de Santa Catarina aconteceu em Joinville. E é óbvio que nós devemos isso à classe empreendedora, sem sombra de dúvidas. Mas a classe empreendedora só faz isso porque a cidade lhe oferece condições de fazê-lo. Senão, não o faria, senão iria para qualquer outro lugar. Então, dos 3.700 empregos, e lembrando que o nosso estado é composto por 295 municípios,
54% das vagas geradas aconteceram nesse município. Temos muito a enfrentar, temos muito a melhorar, sabemos que o que está acontecendo no país, nesse 1.400.000 postos de serviços fechados no país, certamente serão enfrentados por ações de empreendedores corajosos que juntam esforços com o executivo do município para buscar as condições adequadas e dar todo o sentimento de segurança para que esses empreendedores possam aqui continuar investindo e aqui continuar seguindo de forma importante nas suas ações, gerando, portanto, empregos para os nossos municípios, Presidente, eu preciso rapidamente, peço aqui o vereador Roque Matei mais um pouquinho sobre o tempo, porque eu tenho que fazer uma saudação muito importante. As ideias que a soma, né, do coletivo, as suas representações, se deram boa parte do tempo na construção do nosso país pelos sindicatos. E é bom e importante lembrar que há uma ação maciça de decisões diminuindo e não permitindo mais o crescimento dessas unidades sindicais. E aí eu converso muito com meu filho que não mora aqui no Brasil, mora lá em outro continente, mora lá na Europa, e ele me disse um negócio bastante importante, que 90%, 92% dos trabalhadores naquele país são aliados a movimentos sindicais. E no Brasil, boa parte deles não são aliados a movimentos sindicais, portanto, o sindicato passou boa parte da sua vida recebendo dinheiro e ricas fortunas dos governos do Estado, do governo da União. Então, esse entendimento era necessário que se fizesse algo, que se freasse a isso, mas nós não podemos lembrar que a junção dos esforços no direito daqueles que trabalham, para que não haja nenhum tipo de direito tolhido, é importante essas formações sindicais. E o sindicato aqui, que eu quero homenagear, sindicatos comerciários, em Joinville está fazendo 90 anos de idade, dirigido sobre uma batuta muito competente do vereador, do munícipe, do amigo do bairro Floresta, o Mazinho. O Mazinho ele tem um coração e o sangue correndo nas veias sobre essas estruturas de representatividade coletiva, em especial do comércio. Várias conquistas, presidente da UGT, um digníssimo joinvilense que merece dessa casa todo o respeito, até pela passagem que fez por essa casa, MDBista de coração, flameja no seu sangue, também não só os movimentos sindicais, mas principalmente os movimentos MDBistas, porque ele, assim como boa parte da sociedade joinvilense, está na construção, está no DNA desse município, as grandes obras realizadas sobre os governos MDBistas. E aí, claro que alguns podem contrariar e faz parte da democracia, mas o assunto é realmente a valorosa presidência, a valorosa condução à frente dos sindicatos, onde teve que se reinventar por conta da ausência dos recursos oriundos da União. Quem sabe nós estamos num caminho para a melhoria dessas condições sindicais, fazendo com que haja, então, um aprimoramento ou um número grande de filiados aos movimentos sindicais, para, então, sim, buscar a representação, não mais esperar do governo da União, de dinheiros públicos, a construção desses sindicatos, mas sim pelo empenho, pela determinação e pela vocação de cada um daqueles que compõem esses movimentos sindicais. Essa é a minha contribuição, presidente. Passo a palavra ao vereador Roque Matei, nosso líder MDBista. Presidente, o vereador Pelé gostaria de usar a palavra durante os minutos seguintes aí, tá? Ok? Obrigado. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. O que hoje eu não poderia deixar de citar aqui, uma mãe de um grande amigo meu, hoje acabou falecendo por causa do Covid-19. Então, assim, isso eu jamais poderia deixar de citar aqui a dona Zeli, uma pessoa que faz parte do grupo da melhor idade da Igreja São Francisco de Assis aqui do Espinheiro, uma grande líder. Tenho certeza que essas pessoas do grupo da melhor idade hoje estão tudo com o coração partido. Uma pessoa muito querida por todas e a gente tem muito a lamentar. Então, o que eu queria dizer hoje, para as pessoas que têm uma certa idade, têm algum problema de saúde,
ter um cuidado muito grande. Porque o que a gente vê já hoje, eu vi hoje o filho Anderson, que é muito meu amigo, tenho um respeito muito grande por ele, ver o quanto que os filhos estão sofrendo. Então, hoje a gente vê assim muitas pessoas que têm um problema, que têm problema de saúde. Eu acho que está faltando um pouco mais de cuidado, nós todos temos esse cuidado. Não que a mãe dele não teve esse cuidado, tenho certeza que foi uma pessoa que se cuidou bastante para não acontecer isso. Mas o que eu quero falar aqui, que nós estamos diante de uma doença muito séria, muito complicada, e às vezes as pessoas estão levando meio na brincadeira. Então, assim, eu quero pedir para todos hoje, para todas as pessoas que têm esse problema, para ter um cuidado muito grande, porque o que acontece? Hoje não é só o Anderson e a esposa e os filhos dela que estão aí chorando. Muitas pessoas, se nós não tivermos um cuidado muito grande, ainda vão chorar por essa doença. Então, eu queria pedir e deixar um abraço muito grande para o Anderson, que é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, que Deus dê muita força nesse momento, que a gente sabe que é um momento muito difícil. O que eu vi ele falar, você ter que entregar a sua mãe, que tanto você ama, você não poder fazer nem um velório. Você simplesmente pegar lá e acabar partindo sem você poder estar presente nesse último momento. Então, queria desejar para vocês, Anderson, muita força, um abraço muito forte, que Deus abençoe muito e dê muita força nesse momento difícil, que eu tenho certeza que vocês estão passando, mas tenho certeza que a tua mãe, Anderson, está num bom lugar, porque pela pessoa que ela era uma pessoa fantástica, que com certeza tratava todo mundo com muita alegria, com muita... A gente viu como ela convivia com essas pessoas, o carinho que ela tinha e todos tinham por ela. Tenho certeza que o lugar dela hoje está garantido, ela está num bom lugar. Mas o que nós temos que pensar? É isso que eu queria usar isso, porque muitas pessoas hoje eu vejo até às vezes da família, pessoas que às vezes nós temos problema e às vezes falta um pouco de cuidado. Então, o que eu queria dizer hoje não é só o problema da saúde. Eu acho que cada um de nós temos que dar um pouco a mais nesse momento difícil, ter um cuidado muito grande, porque, igual eu falo, talvez não vai ser só eles que vão chorar, muitas famílias vão chorar se nós não cuidar, estar mais atento com isso. Era isso, senhor presidente. Obrigado aí, senhor presidente, e desejo muita força para a família. E agora o PL. Quem vai falar? Vereador Maurício Peixe. Quero saudar o presidente, os demais vereadores, funcionários desta casa e os profissionais aí de comunicação e o público que nos acompanha pelo canal do YouTube. Presidente, eu quero aqui, acompanhando o Conselho Municipal de Saúde, a gente não faz parte lá, não participa, tem pessoas que participam, mas que acaba falando e conversando conosco, inclusive rede social. Na última reunião do dia 21 de julho, que teve agora, o senhor Fabrício, que é o diretor da Secretaria de Saúde, ele esteve lá prestando contas até de recursos que são recebidos pelo governo do município. E aí eu achei bastante interessante esses números, né? E até quando se critica o governo federal, mas que realmente ele está dando atenção aos municípios, remetendo recursos não só próprios, mas também de emendas parlamentares. Muitas obras que estão sendo feitas hoje nas cidades são provenientes de emendas parlamentares que são enviadas pelos deputados federais, senadores, que vêm para o município. Isso é recurso federal e o dinheiro está chegando aqui. Olha só, a Secretaria do município de Joinville, a Prefeitura de Joinville, recebeu até o dia 21 de julho R$ 42.391.000 dos 77 milhões previstos para receber. Então, já veio dinheiro, 42 milhões para a Prefeitura de Joinville, específico para o Covid. A segunda prestação de conta deles também entrou nessa utilização de recursos para o Covid, 5 milhões de reais da Câmara de Vereadores. Isso foi muito bom para nós, vereadores, né? Aí quem economizou, foi economia, foi feito muitas coisas da Câmara de Vereadores, 5 milhões foi destinado, então, para o Covid, para a prestação de contas. Então, no total, mais
o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina foi R$ 150 mil e a 18ª Promotoria R$ 3.744, totalizou R$ 47.500.000 que a Prefeitura de Joinville já recebeu um dinheiro que está no caixa, que está lá para poder utilizar no combate aí ao Covid. Mas veja bem, desse dinheiro já recebido, o que foi empenhado até agora foi 15.379. Nós sabemos que o empenhado ainda não está pago, ele está garantido, porque tem recurso, para empenhar tem que ter recurso, está sendo feito o trabalho e vai ser recebido 15.379.000. E que já foram pagos 6.300.000. Então, aí, 21 milhões de reais. Não foi gasto nem 50%, isso em 4 meses que vai ser feito, né? 4 meses aí não foi gasto nem 50%. Então, tem recursos aí para ser gastos ainda. Segundo consta também, foram contratados aí mais profissionais, tanto o Hospital Municipal São José, como também a Saúde de Joinville, foi contratado mais profissionais. Até tem projeto aqui na Câmara, né, de remanejamento, aí de suplementação orçamentária para poder contratar mais pessoas. Mas veja bem, só desses 6.300.000 reais, R$ 1 milhão foi para hora extras de funcionários, que trabalharam a mais aí para o Covid. E o hospital, isso na Secretaria de Saúde. No Hospital São José, 717 mil. Não sei se eu acho que o relatório da Comissão Especial deve ter especificado, mas o Conselho Municipal de Saúde, essa prestação de contas aí, achei interessante trazer para nós aqui, para dizer que o município de Joinville está recebendo dinheiro, sim, tem recursos aí, ainda para utilizar bastante no Covid. Eu só não vi aqui quanto foram utilizados, né? Parece que o Hospital Municipal São José ampliou aí em 20 leitos de UTI para o Covid, né? Não sei se desativou ou tirou alguns que já estão utilizados, enfim, mas ainda eu sei que não foi suficiente, por quê? Porque tem pessoas aí, a capacidade praticamente 100% tomada do Hospital Municipal São José de UTI. Então, é interessante esses números para nós estarmos acompanhando e dizer, não, agora sabe quanto veio do Estado? Do Estado, direto para a Secretaria do Municipal de Joinville? Zero, nada. O Estado não entrou nada. É lógico que o Estado tem o hospital materno infantil, né? E também tem o hospital regional e a maternidade Dercy Vargas, que eles bancam e saem. Mas poderia ter dado uma ajuda para o município, aqueles 33 milhões lá dos respiradores, né? Poderia ter dado alguma coisa aqui para o município. Então, são informações que eu gostaria de passar. É importante isso, a gente ter a certeza que está sendo investido. Agora, hoje à tarde também, quero parabenizar o digníssimo juiz, Dr. Roberto, que ele, a pedido agora me falhou o nome, quem pediu, mas ele rejeitou o pedido do lockdown em Joinville, né? Então, era para parar tudo. Agora me falhou o nome, às vezes dá um branco aqui, mas foi solicitado e ele rejeitou aí o pedido do lockdown. Como? A Defensoria Pública. Isso mesmo, vereador Cláudio, obrigado. A Defensoria Pública entrou com o pedido e ele, então, rejeitou, deu contrário, e eu também não concordo com o lockdown, acho que tem que deixar trabalhar, e bem disseram alguns aí, o que tem que fazer é orientação para o povo, tomar cuidados, né, prevenção, a não reunião de muitas pessoas, como está acontecendo, é isso tudo, né, tomar cuidado, usar máscara, usar a proteção, enfim, os cuidados que tem que ter para essa pandemia não avançar. Obrigado, presidente. Agora o PSDB. Vereador Facchini? Iracema. Pode falar. Espera aí um pouquinho, vereadora. Vou abrir aqui para a senhora, tá? Agora, vereadora, pode falar. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras e o público que nos acompanha nas redes sociais. Eu venho hoje à tribuna dar os parabéns ao nosso pároco, Padre Otávio, está de aniversário hoje.
E que Deus abençoe ele em nome de toda a comunidade. E também o diácono Jesus, 24 anos de diaconato hoje. Que Deus abençoe ele também na sua caminhada, com as suas dificuldades, com as suas esperanças e com a sua caminhada. E outra notícia triste que eu venho trazendo, a filha do seu Marcelino, o patrimônio da Comasa, faleceu de Covid ontem à noite. E eu acho que amanhã que vai ser o enterro dela. Então, para toda a família e para todas as pessoas que estão sofrendo com a Covid. E, no mesmo tempo, eu venho cobrar, falar, vou insistir. Aventureiro e Iririú, parece que é os bairros que mais tem. Mas também são 2 bairros que mais tem reclamação que não tem teste. Eles necessitam, o povo necessita de fazer teste para poder salvar sua família. Porque uma pessoa que de repente trabalha fora, ela precisa de um teste para saber se realmente ela está com sintoma, para não levar para toda a família, porque cada dia vai aumentar mais. Eu vi o Maurício aí falar, né, que da graça de Deus o nosso município recebeu bastante dinheiro para isso. Então, vamos botar mais gente, vamos botar mais dinheiro para fazer o teste, gente, para poder salvar mais vidas. Eu sei, pessoas de risco como eu, como nós se cuidamos, mas as pessoas que trabalham, elas não têm como se cuidar. Muitas vezes elas são sintomáticas, mas a família pega. É onde os inocentes pagam pela falta do teste antecipado, para alertar a família daquela pessoa que está trabalhando. Seria só isso. Muito obrigada. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, quero também saudar o público que nos acompanha através da plataforma e os servidores desta casa. Vereador Iracema, Vossa Excelência tem toda a razão, né, quando indaga a responsabilidade do Executivo Municipal em relação aos testes. Lá no início da pandemia, né, nós fizemos algumas reuniões, inclusive com a presença do secretário da Saúde, e se falava que nós teríamos aí cerca de 60 mil pessoas testadas em 90 dias. Essa foi uma afirmação feita pela representação do Executivo Municipal, né? Alguém que representa a fala do prefeito, doutor Hugo Beller. E eu até questionei, olha, 60 mil é muito pouco, porque não significa nem 10% da nossa população. E aí depois vem uma fala que seriam testados todos os idosos em nossa cidade. Qual é o resultado hoje? Semana passada, na coluna do Saavedra, uma nota dizendo que a prefeitura iria diminuir a intensidade dos testes em função da baixa dos testes no estoque da prefeitura municipal. Esta notícia, para mim, é algo mais que vergonhoso, né? Demonstra toda a fragilidade do planejamento da maior cidade catarinense em relação ao enfrentamento do Covid-19. E aí eu trago aqui alguns números, né? Já aqui falado, contra números não há argumentos, mas acompanhem comigo. Primeiro, dizer que saiu na coluna do Saavedra essa semana 250 empresas, empreendimentos, esperam licenças para poder gerar emprego, renda e dignidade para as famílias joinvilenses. Então, esse tema é extremamente importante, ainda mais quando se fala em retomada econômica. 250 empresas aguardam licenciamento para gerar emprego em nossa cidade. A imprensa, semana passada, falou de mais 20 mil pessoas desempregadas. Lá no mês 4, acho que é 3/4, o colunista Razan, ele traz 34 mil pessoas desempregadas em relação ao Covid. Mas olha os números que eu quero trazer aqui para a questão Covid, que é o tema principal nesse momento. Joinville, 650 mil habitantes. 115 pessoas morreram. Isso significa 176,92 mortes para cada milhão de habitantes.
Florianópolis, 500 mil pessoas vivem naquela cidade, 52 mortes. Isso significa 104 pessoas mortas para cada 1 milhão de habitantes. Aí, se nós pegarmos essa mesma conta e jogarmos para Chapecó, estou pegando só 3 regiões de Santa Catarina. Chapecó, 170 mil pessoas moram naquela cidade, lá morreram 16 pessoas. 94,12 pessoas mortas para cada 1 milhão de habitantes. Ou seja, contra números não há argumento. Nós, Joinville, está deixando as pessoas morrer quase que o dobro relacionado a Chapecó. E esse número não é números absolutos. Não adianta fazer cara feia. Não é números absolutos. Eu estou falando mortos para cada 1 milhão de habitantes. Isso é número, isso é dado, isso é científico. É só buscarmos os números. O que está acontecendo? Alguém tem que trazer essa resposta. Eu trago aqui esses dados científicos. Eu não estou inventando números, meus colegas, amigos vereadores, que nesse momento torcem o nariz. Números. Joinville morreram 115 pessoas. Aqui vivem 650 mil pessoas. Florianópolis morreram 50 pessoas. Lá vivem 500 mil habitantes. Chapecó morreram 16 pessoas. Numa cidade que vive 170 mil pessoas. E olha que Chapecó, inclusive, é um polo de uma grande região que é o oeste catarinense. Que, por consequência disso, certamente não está tão bem assistida como Joinville em relação aos leitos de UTIs. Então, meus queridos, nós precisamos levar esses números a sério e ter muita atenção para o que está acontecendo. Por isso, vereador Jaime Evaristo, o seu projeto de dar continuidade àquela comissão especial para tratar as questões relacionadas ao enfrentamento ao Covid é muito sério. Há pouco, o vereador Maurício Peixeira aqui trouxe os números com muita clareza. Não é falta de dinheiro. Se está diminuindo as testagens, não é por falta de dinheiro, não. Porque veio dinheiro do governo federal, a Casa Legislativa doou 5 milhões, tem emendas de parlamentares sendo colocadas aqui na cidade, e a gente percebe que, de uma hora para outra, a prefeitura faz um comunicado que vai diminuir a intensidade dos testes. Queridos amigos, isso também é violar o direito do cidadão que aqui vive. Não adianta torcer nariz, não. Não adianta fazer cara feia. Nós precisamos enfrentar a realidade. E a realidade nos traz esses números. Então, se nós amamos a nossa cidade, é com verdade. É com verdade, é trazendo os números e fazendo o enfrentamento. Aí nós teremos a real condição de fazer um enfrentamento digno, honesto e verdadeiro em relação ao Covid. Muito obrigado, colegas vereadores. Okay. Agora o PSL. Vereadora Tânia. Pode falar, vereadora. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores que nos assistem pela internet e pelo YouTube. Há 270 anos, faleceu nesta data, dia 28 de julho, Johann Sebastian Bach. Quem ele era? Não é joinvilense, né? Mas ele foi maestro, especialista na construção de órgãos também, cantor, professor e violinista. Ele mesmo criava, ele mesmo confeccionava. Por que eu estou lembrando dele? Porque há 200 anos ele foi lembrado. Será se os nossos artistas daqui a 200 anos serão lembrados? Fica a pergunta. Ele teve as qualidades dele, né? Por que eu falo isso? Em 2017, aqui em Joinville, nós também temos a nossa cultura clássica. E uma delas, com muito orgulho, quem trouxe foi o nosso saudoso Luiz Henrique, governador, prefeito, deputado, né? Referência política em nossa cidade e no Brasil. Em 2017, eu propus um projeto de reconhecer a Escola do Teatro Bolshoi como patrimônio municipal, cultural municipal. Eu gostaria muito, nessa legislatura ainda, que esse projeto virasse lei, porque o Bolshoi, ele é referência em todo o Brasil.
Ele é referência, não somente na Rússia, a escola veio para Joinville. Veio porque o Luiz Henrique trouxe, sabendo da importância de elevar o nome da nossa cidade. Então, eu venho pedir aos senhores vereadores, principalmente da Comissão de Legislação, para que tire esse projeto, que tramite ele, já passou por 4 relatores, sempre muda, mas que vamos dar esse presente à cidade, vamos fazer com que essa lei tramite e que vire lei como o Escola de Teatro Bolshoi de Joinville seja patrimônio imaterial, porque é importante para a cidade, é cultura, pessoal. Então, eu venho fazer esse apelo para vocês, da importância do Teatro Bolshoi em nossa cidade. E olha o quanto nós levamos a cidade ao mundo, graças a um trabalho que foi feito lá atrás. Só que nós temos que valorizar também. Era isso, senhor presidente. E terminamos, então, o tempo partidário. O vereador Fábio queria falar como líder, né? Vereador Fábio D'Alonso. Senhor presidente, só apenas para justificar, até fui citado pelo vereador Paraíba, com relação ao nosso parecer contrário, todos nós ficamos tristes, vereador. Você pode ter certeza disso, tanto eu, como o vereador Richard, o vereador Maurício, o vereador Odir, o vereador Roque, que fazem parte da comissão, o próprio corpo técnico da casa. Infelizmente, o seu projeto, apesar de ter mérito, ele tinha um flagrante, uma condição, um vício de origem flagrante. Mas quero dizer a Vossa Excelência que, como falei, o projeto tem mérito. Na semana passada foi aprovada o regramento da lei Aldir Blanc. Essa lei ela divide-se em 3 etapas, né? Essa questão emergencial para a cultura. E virão para a cidade de Joinville mais de 3 milhões e 500. E, como falava, ela vem em 3 etapas. Uma voltada para a questão dos espaços culturais, outra, salvo o melhor juízo, para a questão de editais, até 20%, e a outra parte voltada a esse repasse direto aí aos músicos. Então, acho que a sua moção ela é pertinente, possivelmente votaremos, né? O presidente colocará o requerimento apresentar por Vossa Excelência, para que possamos votar. Mas, então, só para encerrar, dizer que não foi por vontade da comissão, né, e nem do corpo técnico, é que, infelizmente, não encontramos legalidade para aprovar o seu projeto. Apenas para registrar isso. Ok, senhor presidente? Mais alguém? Como líder, vereador Roque. Senhor presidente, demais membros, vereadores, quem nos assiste pela YouTube, boa noite a todos. Eu gostaria, vereador D'Alonso, de também falar um pouquinho sobre a rede Senec, né? E essa situação, né, que está acontecendo aqui em Joinville, e o nosso Elias Moreira é um ícone da rede. A rede é uma rede muito grande, espalhada pelo Brasil todo, e a escola Elias Moreira, o complexo FCJ, ela era uma das, se não for a melhor, a maior, né, a mais bem estruturada entidade da rede Senec no país. Então, assim, faz todo sentido, né, nós trabalharmos nessa questão de preservarmos uma instituição tão importante para a nossa cidade, né, que se confunde com o crescimento de Joinville. Quantas famílias passaram por ali, né? Quantas famílias foram constituídas, né? E passaram ali pela rede Senec, pelo nosso colégio Elias Moreira. Então, quarta que vem, às 14 horas, nós vamos estar juntos para tratar desse tema, que é importante a gente saber o que está acontecendo na rede, né? Então, estamos juntos nessa caminhada. Educação é a base de tudo e nós não podemos perder instituições tão importantes para a nossa cidade. Então, conta com a gente aí nessa caminhada. Eu gostaria também de dizer, né, um dado que o vereador Richard trouxe para nós hoje, mostrando que Joinville é óbvio que nós temos muito que caminhar para recuperar o que perdemos nessa pandemia, mas o indicador que o vereador Richard trouxe, de tão importante, de todos os empregos gerados no estado de Santa Catarina,
Joinville gerou mais da metade, né? Geramos aí 54% de todos os empregos gerados em Santa Catarina. Então, são dados importantes da nossa cidade. É óbvio que nós temos perdas, né? Nós perdemos aí 117 pessoas até agora na Covid, mas a nossa caminhada, na qual o vereador Facchini, o vereador D'Alonso, o vereador Jaime, o vereador Mauricinho foi o presidente da comissão da Covid, nós viemos acompanhando e soubemos sim, nós temos um relatório robusto do que foi feito, do que está sendo feito na nossa cidade. E se nós compararmos Joinville com outras cidades do mesmo porte, nós verificamos, né? Não estou aqui justificando o que está acontecendo, uma vida perdida é muito importante, nós não podemos perder vidas nenhuma, mas nós sabemos que o trabalho que está sendo feito na nossa cidade, e todos nós aqui sabemos, vamos fazer um exame de consciência. É óbvio que nós temos que deixar a nossa cidade funcionando, porque nós precisamos... Conclui, vereador Roque. A engrenagem girar, mas nós temos que cuidar da nossa comunidade, sim. Então, todos nós aqui sabemos, trabalhamos, e o vereador Facchini participou da comissão do Covid, sabe com profundidade o que foi feito, o que está sendo feito em relação à pandemia aqui na nossa cidade. Era isso, presidente. Muito obrigado. Alguém ainda como líder, vereador Paraíba. Paraíba, vereador Paraíba. Ok. Presidente, vereador, esse dinheiro de Brasília, nós temos 3 meses que estamos correndo atrás desse. Eu estou sempre na Secretaria da Cultura, estamos conversando quase todos os dias com o secretário Raulinho, para ver se esse dinheiro chega na mão desses músicos, dos artistas, da dança. E faz tempo que é para chegar esse dinheiro, sabe? A gente está preocupado. Só que, assim, a respeito do projeto, foi aprovado em São José. Por que lá foi aprovado e por que aqui em Joinville? Lá tem legalidade e aqui não tem. Isso é que eu fico. Obrigado, presidente. Vereador Maurício, é isso? Não? Assim, né? Senhor presidente, vereador Paraíba, eu teria maior prazer em votar esse projeto favorável, mas ele é flagrante em constitucionalidade. Se a gente aprovar, o prefeito vai vetar, e se a gente derrubar, ele derruba na justiça, é inconstitucional. Talvez lá em São José tenha que dar uma olhada como foi feito, se não foi executivo que fez. Então, era importante a base do governo falar, isso faz parte da base, conversar com o prefeito, porque se ele querer, ele faz, né? Ele faz, ele tem maneira, a Secretaria da Cultura, inclusive, já tem, vereador Paraíba, tem empresa de som contratada, né? A empresa de som que pode fazer tudo isso aí, otimizar isso. Então, é importante falar com o prefeito, vocês que são da base, converse com ele. Quanto ao vereador Cláudio, hoje, a minha cobrança de ontem, né? A Câmara emitiu nota, falou sobre a empresa que faz aí as leis municipais, né, que controla no site, parece que ela não está mais trabalhando, não está fazendo, sei lá, pediu aí em virtude da Covid e eu acho que desistiu do contrato da Câmara, infelizmente. Tomara que volte logo, porque o cidadão tem que saber, nós também, como instrumento de trabalho nosso, nós precisamos ter acesso às leis municipais. Também aos vídeos que nós precisamos ter e que não está tendo aí acesso. E a outro, vereador Cláudio, até para a gente ver como é que nós vamos agilizar, nós estamos aí entrando já no mês de agosto, os projetos todos que tem na casa e as moções. Esses dias atrás aí até deu uma adiantadazinha, mas ficou parado. Tem muitas moções aí que precisam ser deliberadas, senão ela perde o objeto. Então, teríamos que arrumar uma maneira, presidente, para que a gente possa tocar esses projetos e moções mais rapidamente. Obrigado. Agora o vereador Richard. Vou ativar meu som aqui. Ok, pode falar. Presidente, é com grande
dor aí no coração que o recurso que os nossos futuros agentes fizeram em relação às suas nomeações para que pudessem junto compor o pouco efetivo, né, somados Polícia Militar, Polícia Civil e a Guarda Municipal. Infelizmente, o doutor Renato Roberge deu o indeferimento da nomeação deles, tudo porque nós havíamos aqui já discutido novamente as influências nos governos, no governo federal sobre o governo do município, que impede aí, por conta de nós sermos signatários do recebimento daqueles 72 milhões, se não me falha a memória, nos obriga a uma série de condições para, então, poder receber. E uma delas são as nomeações. Isso nos coloca numa posição apenas em 2022. Obviamente que não se exauriram todas as possibilidades de recurso. Ainda há um agravo aí no tribunal. Pode ser que o tribunal, embora seja bastante conservador, nosso tribunal, pode ser que haja aí uma posição contrária. Mas penso eu que cabe a essa Câmara uma moção em respeito aos dias que passaram para essa formação, já habilitada a exercer a função, e penso que, aí novamente, né, os nossos deputados federais, pelo amor de Deus, né, percebendo que haveria esses reflexos no decreto do presidente, deveriam ter zelo, ter cuidado, observar suas raízes, suas matrizes eleitorais, né? 3 deputados federais que saem do nosso município, 3 senadores da República do nosso estado, 16 deputados federais, observar isso numa linha de raciocínio e orientar para que haja essa alteração. É possível ainda que os nossos deputados aí unidos a um grande esforço possam colocar um entretanto lá no decreto do presidente e minorizar isso e fazer com que haja então a nomeação desses guardas. Nós estamos aí atentos a uma movimentação jurídica dentro do meu gabinete, com assessorias de advogados, junto aos nossos futuros agentes de segurança do município, para fazer com que aconteça essa nomeação via, obviamente, a todo respeito e seguimento à lei. Felizmente, o doutor Roberge, ele, só deixa eu confirmar para não falar nenhuma, o doutor Roberto Lepper, na verdade, declinou aí da possibilidade, declinou não, na verdade ele deu um parecer contrário à nomeação dos guardas. Essa é a dor que temos aí, informação. Obrigado, presidente. Ok. Alguém ainda como líder? Vereadora Tânia. Senhor presidente, eu hoje quero fazer um apelo às subprefeituras. Em junho, nós tivemos uma reunião, eu tive uma reunião na SAMA com o diretor Osmari, e ele prontamente fez uma reunião com os subprefeitos. Eu até agradeci aqui em sessão o prefeito Udo, também ao Osmari, pelo empenho, também a subprefeitura. Estavam atendendo super bem as pessoas que iam lá fazer o cadastro, que tem um cadastro único, CAD, para fazer as castrações, né? Fazer e não ficar aquela bolinha, vai para a SAMA, volta da SAMA para a subprefeitura. Estava funcionando. Hoje recebi 3 ligações de 3 munícipes, pessoas humildes, que foram na subprefeitura Sudeste, que abrange os bairros de maior número de abandono de animais e de ninhadas de animais, de filhotes que nós resgatamos, que querem castrar os seus animais gratuitamente pela prefeitura e simplesmente não estão sendo atendidas. Esse Sudeste, que é do Wilderson lá, atende o Ademar Garcia, Fátima, Guanabara, Jarivatuba, João Costa, Morro do Amaral, Paranaguamirim, Ulisses Guimarães. Queira eu não pensar que isso aí não tenha nada de envolvimento político. Por quê? O objetivo nosso é trabalhar a causa animal. Política lá fora. Aqui eu quero a política fora disso. Eu quero a castração, eu quero o trabalho, a ação, para que as pessoas possam ter o direito de castrar os seus animais com essa parceria da prefeitura. Mas agora, as pessoas fazerem bolinha com as pessoas, vai na SAMA, liga para não sei quem, inventaram um monte de pessoas para a comunidade buscar, totalmente nada a ver
com o que passaram para elas. Eu tenho um áudio dessas pessoas e, por favor, eu faço um apelo, subprefeitos. Se vocês tiveram uma reunião, se comprometeram com a SAMA, com o diretor Osmari, eu até tenho um e-mail que foi enviado da SAMA com orientação para vocês e os servidores das subprefeituras. Não façam isso com o povo. O povo merece respeito. Era isso. Paraíba, porque foi citado um minuto, vereador. Abre lá para ele. Vamos abrir. Agora sim. Só para dar resposta ao vereador Maurício Peixe, lá foi aprovado lá o projeto, foi pelos vereadores lá em São José. Obrigado, presidente. Ok. Pauta regimental, artigo 144 do Regimento Interno. Não consta um projeto na pauta regimental. Grande expediente. Artigo 127, 140 do Regimento Interno. Matéria da ordem do dia. Informo com base no artigo 128 do Regimento Interno que nenhum vereador ou vereadora poderá se ausentar-se da sessão virtual, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Representação. A presidência recebeu na data de hoje, 28 de julho de 2020, às 16 horas e 28 minutos, a representação de autoria do senhor Jones Mário Vieira em desfavor ao vereador Mauricinho Soares, do MDB. De posse da mesma, solicita ao primeiro secretário que faça a leitura na íntegra da referida representação. A presidência informa que, após a leitura, constará o plenário dessa casa o recebimento da representação e poderá admiti-la pelo voto da maioria dos representantes, conforme dispõe o artigo 5º do inciso 3º do Decreto-Lei 201/67. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura da representação. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores. Antes que o senhor comece, vou passar a presidência ao vereador Liu, ou para o senhor mesmo. Vereador Liu, né? Vereador Liu, isso, ausentar 2 minutos daqui e já volto, tá? Vereador Liu, o senhor podia assumir os trabalhos? Abre lá para o vereador Liu. Ok, senhor presidente. Ok, passo então a leitura da representação. Ao senhor presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, Estado de Santa Catarina. A violência não é força, mas fraqueza, nem nunca poderá ser criadora de coisa alguma, apenas destruidora. Frase de Benedetto Croce. A violência é uma questão de poder. As pessoas se tornam violentas quando se sentem impotentes. Frase de Andrew Schneider. Jones Márcio Vieira, brasileiro, inscrito no CPF 005-374-139, dígito 01, RG 371-0825, SSP-SC. Título de eleitor com inscrição número 037665280965. Residente domiciliado na rua Vitorino Silvio Bittencourt, número 43, CEP 89-225-830, bairro Aventureiro, na cidade de Joinville, Santa Catarina, por meio de sua advogada, Aline Palhares, conforme procuração em anexo, vem com base no Decreto-Lei número 201/67, no artigo 15, inciso 2º da Lei Orgânica do Município, no artigo 95, inciso 2º do Regimento Interno, Resolução número 17/2011, artigo 9º, inciso 2º do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Vereadores de Joinville, Resolução número 6 de 2006, e artigos 1º e 2º, inciso 2º, da Lei 13.869, de 2019, denunciar o vereador Maurício Soares, vereador brasileiro com endereço Avenida Hermann Augusto Lepper, 1100, CEP 89-221-005, bairro Saguaçu,
por agressão física e verbal, que deverá ensejar na sua cassação de mandato por quebra de decoro parlamentar. Dos fatos. Em 10 de outubro de 2019, por volta das 14 horas, o denunciante esteve na Câmara de Vereadores para uma reunião agendada com o vereador Mauricinho Soares, ora denunciado, com o objetivo de tratar sobre a quadra de esporte do conjunto habitacional Castelo Branco, localizado na Coab do Aventureiro. Para sua surpresa, ao dirigir-se ao gabinete do vereador denunciado, ele não estava, motivo pelo qual passou a visitar todos os gabinetes, a fim de levar algumas reivindicações, como munícipe que é. Enquanto visitava o gabinete do vereador Richard Harrison e era atendido por uma assessora, o vereador Mauricinho Soares entrou na sala, passou por trás do representado e se dirigiu à sala anexa, onde estava o vereador Richard Harrison. Como o denunciante se dirigiu à Câmara aquele dia, exatamente para conversar com o vereador Mauricinho, aproveitou a oportunidade para dirigir-se a ele e questionar sobre as questões do conjunto habitacional Castelo Branco. Questionou sobre a área de esporte e lazer do conjunto e sobre a construção de um muro, onde o vereador teria divulgado nas redes sociais como obra finalizada e que parecia ser uma obra com irregularidade. Quando questionou sobre tal situação e necessidade de fiscalização, o vereador Mauricinho debochou, disse que a obra estava em ótimo estado e que o denunciante deveria procurar o Ministério Público. Sentou-se na cadeira e começou a mexer no celular. Nesse momento, diante de tamanha prepotência, arrogância e falta de educação do vereador, o denunciante resolveu gravar e fazer os mesmos questionamentos ao dito vereador, momento em que ele parte para cima do denunciante e tenta tirar o celular da mão dele, o agride fisicamente no rosto e, humilhando-o, diz, abre aspas, vai se fuder, vai tomar no cu, rapaz, seu Loki do caralho, vai filmar a tua mãe, fecha aspas, e muitos outros palavrões. O denunciante pediu ajuda aos assessores do gabinete do vereador Richard, mas ninguém se pronunciou. O vereador Mauricinho Soares saiu pelo corredor. Quando retornou ao gabinete do vereador Richard, a secretária apenas entregou um cartão. Em tom de ameaça, informou que era advogada. Diante do ocorrido, o denunciante procurou na semana seguinte, no dia 15 de outubro de 2019, por volta das 14 horas, a presidência da Câmara de Vereadores, para exigir providências. Na recepção do seu gabinete, o mesmo informou que precisava falar com o presidente sobre a agressão feita por um parlamentar. Depois de 2 horas esperando, foi recebido por um secretário, que mal ouviu o denunciante e disse que não adiantaria fazer a denúncia. Orientou a fazer qualquer coisa através de um advogado. O denunciante acabou frustrado com o episódio, fato que foi levado às redes sociais e, apesar da grande repercussão, nada foi feito. Após tomar conhecimento da representação feita em desfavor do vereador Odir Nunes, por ter supostamente ameaçado o prefeito, o denunciante se sentiu frustrado por não ter ido adiante com a agressão que sofreu, o que o fez retomar este assunto e trazer ao conhecimento dos senhores vereadores e buscar todas as providências necessárias e cabíveis. Do direito. O Decreto-Lei número 201/67, em seu artigo 7º, trata sobre as hipóteses de cassação de mandato do vereador e, em seu inciso 3º, consta proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou falar ou faltar com decoro na sua condução pública. Fecha aspas. Pelos fatos acima expostos e provas que não deixam dúvidas de que houve agressão física e verbal por parte do vereador Mauricinho Soares, fica muito claro que o mesmo agiu de modo incompatível com a dignidade da Câmara, bem como falhou com o decoro na sua conduta pública.
A lei orgânica do município também prevê a cassação de mandato do vereador quando o vereador proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou falar com o decoro ou faltar com o decoro na sua conduta pública, conforme artigo 15, inciso 2º. Ainda sobre a perda do mandato, o Regimento Interno, resolução número 17 de 2011, traz também que perderá o mandato aquele vereador cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar, em seu artigo 95, inciso 2º. No mesmo sentido, a resolução número 6 de 2016 dispõe sobre a perda de mandato, abre aspas, em caso de prática, no exercício do mandato, de atos atentatórios ao decoro parlamentar, que comprometam a dignidade do exercício da vereança durante as sessões legislativas ou fora delas. Fecha aspas. É evidente a punição que deve o vereador Mauricinho sofrer pela prática de violência contra o munícipe. É inadmissível que a Câmara de Vereadores de Joinville continue tendo como membro um vereador capaz de agredir fisicamente o munícipe e se dirigiu à Câmara de Vereadores para cobrar que o parlamentar cumprisse com o seu dever de fiscalizar. Também é inadmissível que o presidente da Câmara de Vereadores tenha se omitido de tomar qualquer providência com relação ao episódio aqui exposto, quando se prevê, como função do presidente da Câmara, zelar pelo prestígio de todo o poder legislativo. Imprescindível também mencionar a recente lei sancionada justamente contra o abuso de autoridade, a Lei 13.869, de 2019, que define os crimes cometidos por agentes públicos que no exercício abuse do poder que lhe tenha sido atribuído, o que se enquadra perfeitamente no ato violento cometido pelo vereador Mauricinho, incorrendo, muito além da perda de mandato, mas de responder na esfera penal. Eis que não faltam fundamentos jurídicos para embasar esta denúncia, que deverá culminar na perda do mandato do vereador Mauricinho, evidenciando que o tempo de impunidade dos detentores de poder está chegando ao fim e que aqueles que não se enquadram na nova política deverão ser retirados dela. Além da fundamentação jurídica, a representação segue subsidiada de provas, que certamente serão suficientes para levar os vereadores a receberem esta representação, do mesmo modo como receberam a representação feita em desfavor do vereador Odir Nunes, lembrando que, enquanto este responde por uma ameaça, o vereador Mauricinho deverá responder por uma efetiva violência, tanto física quanto verbal, ambas atitudes desprezíveis para qualquer pessoa, quiçá um parlamentar. Diante dos fatos e argumentos acima apresentados, requeiro: 1. Recebimento da presente representação com o devido encaminhamento nos moldes do que prevê o Decreto-Lei 201/67. 2. A apresentação das provas ora juntadas durante a deliberação do plenário sobre o recebimento desta representação, com a devida transmissão da filmagem, bem como áudios. Requer-se ainda que sejam determinadas a juntada do livro de registro de entradas da portaria, a fim de comprovar minha presença nesta Casa de Leis nos dias mencionados na representação. 3. A abertura pela presidência da Câmara de Vereadores de Joinville de sindicância para apurar as eventuais faltas cometidas pelos assessores e servidores que tomaram conhecimento dos graves fatos e não reportaram a Vossa Excelência. 4. O devido processamento da representação e, após cumpridas as formalidades legais, seja aplicada a penalidade compatível com a gravidade do ato cometido. Agressão a munícipe nas dependências da Câmara, qual seja a de cassação do mandato do vereador Mauricinho Soares, por quebra de decoro parlamentar. Assina a representação Aline Palhares, OAB Santa Catarina, 37.487,
por procuração. Seguem documentados acostados a essa denúncia: procuração, cópia de CNH, comprovante de residência, cópia de título de eleitor, certidão de direitos políticos, vídeo do momento da agressão em 10 de outubro de 2019, mídia eletrônica, CD, com áudio da procuradora ao presidente para solicitar providências em 15 de outubro de 2019. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, está lida a representação. Ok, muito obrigado, vereador Lio. Obrigado, vereador João Xereda. A presidência, diante desses fatos, concede a palavra aos senhores e senhoras vereadoras para manifestar-se acerca da representação protocolada por um prazo de até 5 minutos cada um dos seus parlamentares. Se ninguém gostaria de falar, eu vou votar. Botar em votação. Ah, vão querer falar? Eu já ia botar aqui, votar. Eu sou rapidinho para fazer. Vereador Maurício, em seguida, vereador Odir. Senhor presidente, eu prestei bastante atenção, né, nessa peça que foi entrada, a pedido. Ele falou ali que tem o vídeo, foi acompanhado do vídeo. Seria possível passar o vídeo para que nós possamos olhar e verificar como é que foi que ocorreu o episódio, se é realmente aquilo que ele relatou? Teria como fazer isso? Obrigado, presidente. Esse vídeo está no processo, né? Não tenho aqui. Não tem aí? Porque esse embasaria bastante aquilo que ele está denunciando. Talvez alguns já tiveram visto, eu vi, mas não vi. Realmente eu não prestei assim muita atenção quando eu vi, porque é tanta coisa que é jogada aí na internet que a gente acaba não vendo muito bem. Então, como existe hoje uma representação, a gente tomar uma decisão, seria importante ver o vídeo, né? Se for possível. Isso daí é o ato da comissão, né, vereador? Eles vão averiguar depois. Ok? Então, tá bom. Obrigado. Doutor Odir Nunes. Pode falar, vereador. Está aberto? Senhor presidente e senhores vereadores, o vídeo está lá no arquivo da Câmara, já vi que pedi para a nossa assessora de comunicação mandar para lá para que fosse exibido. Então, eu gostaria também que passasse o vídeo para que toda a sociedade pudesse analisar com muita profundidade, neste momento, a volúpia e a vontade em que os senhores 11 vereadores, além também com a participação do prefeito municipal, senhor Udo Deller, e também com a participação do senhor Fernando Krellig, presidente do Diretório Municipal do PMDB, e, acima de tudo, também com a anuência de Vossa Excelência, senhor presidente, que não fez o dever de casa quando deveria ter encaminhado isto para a assessoria jurídica da casa. Assim, Vossa Excelência não o fez. Mas quero dizer mais. Eu apenas falei, citei, que se eu fosse comerciante, eu não fui a vias de fato e nem faria isso. Mas o vereador Mauricinho, o vídeo, está muito bem claro. E, além disso, foi dentro da casa do próprio povo, aonde ele agrediu um cidadão joinvilense que está com todos os seus direitos em dia, onde o cidadão vem à sua casa, reivindicar melhorias para o seu bairro, para a sua comunidade, e aí é agredido, e ainda esse cidadão
que vai até a Câmara de Vereadores, até a presidência da Câmara de Vereadores, e lá ainda a Vossa Excelência não recebe, porque talvez os seus assessores já estavam sabendo de que ele iria procurar. Eu aqui quero parabenizar, se todo munícipe fizesse assim, com certeza já teria sido extirpado muitos que aí estão. E quero dizer aos senhores munícipes, ele agrediu um cidadão honesto, trabalhador, correto, dentro de um gabinete de um outro vereador. Eu gostaria, senhor presidente, para que pudesse todos nós votarmos com uma maior convicção, que Vossa Excelência passasse o vídeo. Basta pedir a produção, está o vídeo, está aí no processo, para que toda a sociedade possa julgar, e até nós, enquanto vereadores, podemos fazer uma análise do processo, da forma como o vereador Mauricinho agiu. E o que é pior, dentro ainda do gabinete do vereador Richard, que hoje é o líder do governo. E ainda, covardemente, o vereador Mauricinho ainda chama de vários nomes que não são e não devem ser ditos por ninguém, e principalmente por alguém que tem um cargo eletivo. E aí ninguém fez nada. Ninguém fez nada. Foi o cidadão cabisbaixo para casa e viu que foi agredido na sua casa. Então, senhor presidente, eu gostaria que passasse o vídeo para que nós pudéssemos votar. Votar com convicção. E não votar para intimidar o vereador, para calar a boca do vereador, como vossas excelências, de uma forma deselegante, como se fossem verdadeiros abutres, caçar alguém que está há 32 anos, quase, sendo a voz do povo e a voz da nossa gente que ama esta cidade. E que vossas excelências, no meu caso, agiram de uma forma vergonhosa. E aqui eu quero aproveitar, senhor presidente, para agradecer às dezenas, centenas, milhares de apoio, de mensagens de apoio que nós tivemos. Agradecer também à imprensa, que de uma forma imparcial viu a injustiça que os abutres da Câmara queriam fazer contra alguém que levanta a voz contra a injustiça e contra aqueles que têm o poder. Por isso, senhor presidente, agora nós vamos ver. O senhor pode encerrar sua fala, já lhe dei 2 minutos. Não era uma perseguição àquele que levanta a voz a favor do empresário e de todo o povo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, vereador Linfo. Obrigado, senhor presidente. Eu também quero fazer coro com os colegas que me anteciparam e dizer que o vídeo está em suas mãos. Colocá-lo no ar é só uma questão de ação. Então, eu sugiro que suspendamos a reunião para que se possa juntar o vídeo, porque não dá para julgarmos o assunto sem essa possibilidade. Então, não sei o que fazer, presidente. Se o senhor não quer tomar essa atitude, o senhor recebeu a denúncia contra o vereador Odir Nunes, como bem ele mencionou agora, e nós temos uma denúncia muito mais grave nesse momento e, aparentemente, está querendo se colocar panos quentes no negócio. É a minha consideração. Muito obrigado. Ok, colegas vereadores, vocês têm que entender uma coisa. Foi lida aqui uma denúncia. Se eu começar a mostrar as provas, então eu já abri a comissão.
Eu não tenho condições de fazer isso. Aqui está entregue, acata ou não acata a denúncia. É isso que está dizendo. Por favor, vamos compreender. Se outro dia eu fosse colocar aqui os áudios do vereador Odir, ele falava do prefeito, isso e aquilo, eu não fiz nada disso. Aqui está pedindo, a Câmara acata ou não acata. Quando a Câmara acatar, está aqui os documentos, vai ser feito o sorteio da comissão, e amanhã ou depois, pelo sorteio, a comissão que faz esse processo. Eu não posso fazer isso antes. Por favor, por favor, por favor, vocês estão pedindo uma coisa que eu não posso fazer. Isso eu nunca vi fazer aqui no Legislativo. Me perdoe, me perdoe. Eu não consigo fazer isso, tá? Aqui nós estamos decidindo. Eu também já fui alvo de uma denúncia dessa, o vereador Odil já foi, o vereador Richard acho que já foi, não sei quantos foram aqui. O vereador Ninfo já foi, da de ética, acho que vários aqui já foram, né? O Paraíba, enfim, nunca ninguém fez isso. Por favor, tem coisa que eu não posso fazer. Eu vou até um limite. Aqui está a representação, foi lida, agora nós estamos discutindo. Acata ou não acata? É isso. Eu só vou abrir, vereador Odil, para o senhor só quando todo mundo terminar de falar, tá bom? Senão eu não presido a sessão, senão não tem jeito. Vereador Mauricinho Soares. Presidente, está ouvindo? Tá ok? Presidente, obrigado. Nunca agredi ninguém aqui na Câmara, nem em lugar nenhum. Nunca. Não agredi. Quando um vereador fala que é uma pessoa de bem, que está fazendo a denúncia, eu tenho aqui um processo de 2 advogados, falei com ele agora, desse elemento que fez a denúncia, que não pagou honorário. Ele disse, os 2, só não pediu para mim citar o nome deles, mas se precisar, vou citar o nome do processo, o número, anote. Anote bem o número do processo. Feito um processo para o denunciante. Acabou, doutor. Vereador Mauricinho. Pode falar, vereador Mauricinho. Caiu? Pode falar, vereador Mauricinho. Caiu. Pode falar, nós estamos vendo, senhor. Estão vendo? Mas aqui caiu. Não, pode falar. Posso falar? Então anote o... Dá para ver, presidente? Eu não estou vendo nada. Sim, pode falar, está tudo ok. Ele não pagou os honorários do advogado. Tem aqui um processo. Anote o número. 031 3885/84 de 2019. Processo que ele tem na 3ª Vara, Juizado Especial Cívico. Então, veja bem, ele tem um processo que não pagou honorário. Me causa estranheza, presidente e nobres vereadores, que isso aconteceu depois daquela grande depoimento que eu dei ontem. Porque eu tenho um boletim aqui, ó, do dia 10 de outubro, vai fazer 1 ano. Se eu tivesse agredido essa pessoa, ele tinha feito corpo de delito, ele já tinha feito horrores. Eu não agredi cidadão. Foi dentro do gabinete do vereador Richard. Está toda a assessoria do vereador Richard, inclusive tinha uma advogada lá do vereador Richard junto lá. E viu, eu estava sentado e ele começou, nunca eu falei palavrão. Ele me acusou que eu era um sem vergonha que nem um prefeito, que não fez lá o negócio da Coab, do aventureiro. Inclusive, até o vereador Roque estava lá, quando era secretário da Educação, olhando aquilo com carinho, aquela quadra de esporte. Então ele me chamou de sem vergonha, que tu é que nem um prefeito. Aí eu disse, não faça isso. E virei as costas. Eu não agredi. Então, veja bem, tem um boletim meu aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, um boletim que eu fiz, a minha assessoria fez, minha parte jurídica fez, dia 10 de 10 de 2019. Me causa estranheza
nobres vereadores, que quem está fazendo a denúncia é do gabinete do ex-assessor do vereador Ninfo, doutor João de Matei. Está aqui o escritório. Peguei aqui, ó, levantei. Essa doutora que fez é do escritório, que faz o quê? 2 meses que o João saiu daqui da Câmara. Já peguei até exoneração aqui. Me causa estranheza isso. O ex-assessor, que era o advogado do vereador Ninfo. Então, presidente, não agredi ninguém, mas eu tenho 2 advogados que nem honorário ele pagou. E o advogado disse assim, ó, a hora que tu precisar, os 2 vão ao meu favor depor contra esse cidadão, que o vereador disse que é um cidadão de bem. Ele nem pagou honorário de uma questão de 2 advogados. Eu tenho o nome, não posso citar agora, mas se precisar, eu tenho 2 testemunhas, 2 advogados. Então, veja bem, me causa estranheza. Obrigado, presidente. Ok. Continua a discussão. Vereador Richard. Presidente, obrigado pela oportunidade aí dessa discussão. Eu penso que ela é bastante importante do ponto de vista democrático aqui na Câmara Municipal. Eu só quero alertar o vereador Odir, quando ele chama de abutre, ele devia olhar no retrovisor da história dele, sabe? O tema a mim não serve, mas eu fico observando cada um dos 19 vereadores que incansavelmente lutam dentro das suas condições para estabelecer o dia a dia melhor para a nossa comunidade, a não ser que alguém esteja aqui fazendo o contrário. Então, Vossa Excelência retira esses adjetivos que vive colocando por aí, olhe para a vida de cada um desses vereadores. Eu aqui tenho aqui situação e oposição, respeito aqui cada um dos seus trabalhos. Mas ir para esse afronte chamando de abutre? Ora, o vereador Mauricinho Soares, eu posso falar porque, e tomei a vontade de falar, justamente porque isso, ao depoimento ou a denúncia está dentro, aconteceu dentro do meu gabinete e me cita ali, ou meus assessores. Primeiro que se eu tivesse verificado algum tipo de situação de agressão, e já disse isso a cada um de vocês, eu vou ser policial até a minha morte. E, aliás, qualquer um do povo, se os senhores não compreendem a legislação em qual estão subordinadas, qualquer um do povo vendo alguma atividade ilícita ou criminosa, ele deve agir. Ele pode, aliás, ele não deve, ele pode agir. O policial militar deve agir. E eu, muito mais do que estar vereador, sou sargento da Polícia Militar e até os 65 anos o serei. Portanto, se verificasse algo dessa magnitude, teria agido. Agora, essa busca incansável de buscar uma justificativa ao denunciante, buscando, então, o mensageiro e não a mensagem, ora, são situações bastante diferentes. Eu observei o vídeo que na época saiu, instruí o vereador Mauricinho Soares, na época, que fosse a uma delegacia de polícia e fizesse o registro de ocorrência. Porque quem invadiu os espaços e afrontou a democracia não foi o vereador Mauricinho Soares. Pelo contrário, eu estou dentro do meu gabinete, atendendo a minha comunidade e faço isso sempre que posso fazer. Nós estamos fazendo agora por conta do decreto do governador que proíbe as reuniões, que proíbe as ações nossas de trabalho e que restringe ela às nossas sessões online e o que nós podemos fazer dentro das condições que a legislação nos permite. Agora, observei bem, falei para o vereador Mauricinho, faça o registro de ocorrência e não deixe isso. Então, eu sempre entendi que a parte envolvida, tendo ela o registro de ocorrência, eu não vi o registro de ocorrência desse indivíduo que alega aí, eu com todo respeito ao munícipe, no momento em que isso aconteceu, nós estamos falando aí de quase um ano, né? E causa espécie, causa estranheza, na verdade, por conta, aí sim, do crime. Eu tenho acompanhado, talvez inadvertidamente, não compreenda que existem 2 processos, um do ponto de vista político e outro do ponto de vista legal. Portanto, o que está acontecendo ou que foi submetido a um erro processual, um erro de construção dentro da Câmara,
não ainda justifica o crime, e aí eu sou obrigado a me dirigir ao vereador Odir, que ele cometeu. Ele sim cometeu o crime. E, na verdade, a hora que ele tiver oportunidade, ele deve acompanhar lá o processo que segue no Ministério Público. Lá sim houve uma atividade paralela. Aqui não. Aqui o indivíduo não fez sequer o registro de ocorrência sobre o evento, se não tivesse feito, né? E o vereador Mauricinho Soares estava no meu gabinete e ele estava em visita ao meu gabinete, mas eu estava atendendo e, por óbvio, não pude atender. Talvez até a provocação, e aí livrou-me Deus do meu encontro com ele, né? Porque ele foi procurar a mim e não o vereador Mauricinho. Então, essa afronta que fez, olha, nós estamos em um trabalho, de repente alguém sai nos filmando. Eu sou, antes de mais nada, sargento da Polícia Militar. Fui diretor de uma penitenciária e, de repente, alguém toma um celular e começa a me filmar, qual seria a minha ação? Qual seria a minha reação? Lembrando que estou vereador, mas sou da origem da segurança pública. Então, qualquer um que venha fazer uma filmagem, eu tenho que ter todo o cuidado que a história que me coloca até aqui me permite fazer. Então, eu só quero novamente frisar aqui, vereador Mauricinho Soares, Vossa Excelência tem um trabalho significativo nesta casa. Sou suspeito a falar de Vossa Excelência porque, quando eu era diretor da penitenciária, conheci os seus atributos e a vontade que teve, inclusive, de contribuir, levando empresas àquele lugar para que aqueles indivíduos lá pudessem desenvolver atividade. Então, conheço, sei do seu grande trabalho que presta àquela comunidade lá no Aventureiro. E, de novo, abutre, talvez o senhor tenha que fazer uma definição do que é abutre e direcionar a cada um dos indivíduos. E aí, talvez nós não seja aqui o campo do nosso enfrentamento, e sim na casa ao lado aí do judiciário, onde nós vamos desenvolver vários trabalhos que estão acontecendo aqui. Obrigado, presidente. Ok. Continue a discussão. Vereadora Tânia. Vereadora Tânia, eu vou ter que prorrogar a sessão até o término da discussão, tá? Peço aos colegas vereadores que se mantenham na plataforma, que a gente precisa votar no dia de hoje ainda, tá? Em discussão a prorrogação da sessão. Os vereadores concordam, façam sinal positivo. Vereador Iracema? Concorda? Então tá bom. Vereadora Tânia? Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu votei contra a representação do vereador Odir e também vou votar contra a representação do vereador Mauricinho, por uma questão, que eu acho que essas questões devem ser discutidas lá no Poder Judiciário, porque são criminais. Não cabe à Câmara a gente ficar perdendo tempo com essas discussões, já que nós temos tanto trabalho, como a maioria dos parlamentares fala, temos projetos de lei, temos moções, eu tenho vários pedidos de informações que eu preciso dar continuidade a uma fiscalização, e até agora não foram lidas. Vai terminar o período legislativo nosso e eu não tenho esse material para cobrar do município ações. Então, eu vou votar, já votei contra um e vou votar contra. Discussão dessa, Poder Judiciário. Obrigada. Ok, vereadora. Continue a discussão. Vereador Pelé. Também vou na mesma linha do Richard. Eu acho assim, tá faltando ética dentro dessa casa. Eu acho que nós somos pessoas que trabalhamos com respeito, e dentro dessa casa está faltando o respeito. Eu não quero falar nada, vereador Odir, mas abutre é uma situação que eu quero que você fique para você. Eu sou uma pessoa que trabalha com muita dignidade. Da onde é que eu vim, eu sempre trabalhei com muita dignidade pelas coisas. Mas o que está acontecendo, eu acho que é triste. Nós, para acusarmos um ao outro aqui, chamar dessa forma, eu acho que está faltando as pessoas pensar um pouco mais. Não quero aqui te cobrar em nada, mas eu acho que o que está acontecendo, eu queria que o senhor repensasse um pouco. Eu acredito assim também. Tanto tempo se passou, por que hoje mexer nesse processo? E daí o que acontece? Hoje, os vereadores reclamam que a casa não funciona, que a casa está tudo parado, não se vota projeto, não se vota indicação, não se vota nada, e se estão travando essa casa.
Então, vamos ter um cuidado, vamos trabalhar. Eu acho que a Câmara de Vereadores, o povo está cansado de ver essas brigas por coisas que eu acho que não deveria. Nós temos que pensar diferente. Está sendo ruim para nós todos. Eu me coloco no lugar do senhor, mas olha o que aconteceu. O senhor vai pensar assim, ó, você gostaria, na nossa posição, que alguém pegasse uma placa igual o senhor saiu, com todos nós na mão, andando na cidade? Eu acho que isso, cada um de nós temos que pensar. Nós podemos errar, podemos ter dificuldade, mas tenho certeza que aqui só tem homens de dignidade, pessoas, mulheres, as vereadoras só de dignidade que quer o bem da comunidade. Não adianta, eu não estou aqui nem julgando o senhor. Eu acho que todos nós aqui queremos o bem, queremos trabalhar, queremos lutar. Mas o que está acontecendo hoje? Hoje parece que o que acontece? Essa Câmara está regida por ódio. Por ódio. E isso aí tem que acabar. Eu acho que o que nós temos que fazer é discutir para essa casa ir para frente. Eu acho que não é dessa forma que a gente vai chegar em algum lugar. Então, quero deixar já claro aqui, vereador, o meu voto contra isso, contra, porque eu não sei se eu vou poder ficar até o final, até não levantei o dedo, porque eu tenho um compromisso agora, mas já quero deixar meu voto registrado contra esse pedido, porque eu vejo que isso aí não tá correto. Eu vejo que isso aí não é correto da forma que está indo. Eu acho que nós temos que repensar e botar essa casa para funcionar, que o povo está esperando aí que nós votamos os projetos, as indicações e as moções para funcionar a casa. Eu acho que não é ficar aqui discutindo e brigando, que nós vamos chegar em algum lugar. É isso, senhor presidente. Ok, colegas vereadores, né? Continua a discussão. 1 minuto para o vereador Ninfo. Obrigado, senhor presidente. Eu só gostaria de fazer uma questão de coerência. Há pouco nós vimos o vereador Richard falar de que o cidadão invadiu a casa do povo. Veja, a casa é do povo. Como é que alguém pode invadir a casa do povo? Outro aspecto que eu levo em consideração, que este mesmo vereador também se manifestou sobre um projeto, sobre uma situação que aconteceu há 9 meses passados. Todavia, coerência, esse mesmo vereador veio com uma CPI, na qual eu acabei sendo envolvido, onde a prefeitura contratou um projeto comigo, com a minha empresa, em 1999, ou seja, há mais de 20 anos. E este mesmo vereador, que agora fala que 9 meses é muito tempo, aparece com um projeto de 20 anos atrás. Eu até agradeci ao vereador Richard, volto a agradecer mais uma vez, porque esse projeto e essa ação, que não se transformará provavelmente numa CPI, vai me permitir ter um ganho significativo da multa que a prefeitura não me pagou por não ter executado a obra que comigo contratou. Portanto, coerência. Ou nós somos coerentes ou nós somos hipócritas. É só uma questão de reflexão. Muito obrigado, senhor presidente. Ok. Vamos então fazer a votação, certo? 1 minuto para o vereador Odir. Senhor presidente e senhores vereadores, quando eu falei e chamei de abutres, eu me referi à forma como vocês agiram contra mim. Eu não agredi ninguém, por isso eu estou pedindo para passar, nós estamos pedindo para passar o vídeo. É só pedir lá para a técnica que o João, nosso técnico, ele pode colocar, para ver se, para a população fazer o julgamento, se o vereador Mauricinho está mentindo ou não, quando ele disse que não foi agredido. E, além disso, o vereador Richard, vendo a agressão que o cidadão sofreu, nada fez. E o vereador Mauricinho saiu da Câmara correndo, não vou dizer correndo, a passos, para se esconder. Então, eu quero dizer que a forma como vocês agiram, como o prefeito Udo agiu, Fernando Krellig e Vossa Excelência, presidente, e mais os 11, não foi mais do que uma forma de querer me calar. Então, eu disse que a forma como vocês usaram para mim foi uma forma de abutre. Muito obrigado. 1 minuto para o vereador Richard. Somente 1 minuto, vereador. Só para
novamente não cair aí num engodo mentiroso, né? Porque, na verdade, eu não presenciei absolutamente nada e disse em todas as letras. Talvez alguns com dificuldade cognitiva não compreendam, né? Mas eu disse que se tivesse observado algum tipo de violência, teria agido como policial. E eu estava no meu gabinete. E invadir gabinete, estar na casa do povo é uma coisa. O gabinete está de porta fechada e ser anunciado a entrar é outra coisa. Isso é totalmente diferente, viu, vereador Nifo? O Excelência está equivocado em relação a isso. Mesmo eu, como vereador, quando vou ao seu gabinete, sempre me anunciei que estava indo. Nunca entrei e fui entrando na sua porta, porque me faz a educação preservada pelo que o meu pai me ensinou. Obrigado, presidente. Ok, vamos deliberar então, colegas vereadores. Senão, daí nós vamos ficar aqui discutindo. A presidência, então, coloca em deliberação do plenário o recebimento da presente representação para abertura da comissão processante, em face do vereador Mauricinho Soares. Em votação. Eu só quero lembrar os vereadores que não estão aqui na plataforma, tá? Quais são os vereadores? Vereadora Ana Rita, vereador Facchini, e eu só votaria se tivesse empate. Nem o vereador Mauricinho não pode votar também, tá? Em votação, os vereadores que concordam com o recebimento da representação, com consequente abertura da comissão processante, façam um sinal positivo polegar. Os contrários se manifestam na forma negativa com o polegar. Agora vocês seguram para nós contar, tá? O vereador Richard. Eu vou contar primeiro o positivo, tá? Vereador Maurício, o senhor vota positivo? Bota seu dedo um pouquinho mais para frente. Positivo, né? O vereador Odir, o vereador Maurício, o vereador Ninfo. 3 positivo. A Iracema está ausente nesse momento, tá? Depois negativo. Richard, a Tânia, o Jaime, o Paraíba, o Adilson, o Lio, o Fábio, o Roque, o Jordão, o Pelé e o Jaime Xereda. 11-3, ok? Ficar ausente, vereador Iracema, vereadora Ana Rita, vereador Facchini. O vereador Mauricinho não vota e o vereador Cláudio Aragão também não vota, certo? Rejeitada a representação, solicita a Diretoria de Assunto Legislativo que arquive a representação e comunique o denunciante acerca da deliberação do plenário. É isso? Ok. Uma questão regimental para o vereador Richard. Obrigado, presidente. Só para lembrar que amanhã teremos comissão conjunta com a Comissão de Finanças, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação está convocada para amanhã às 16 horas, em conjunto com a Comissão de Finanças, para tratar 2 projetos, 91/2020 e o 94/2020. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, composta pelos vereadores secretário, vereador Fábio D'Alonso, membros, vereador Maurício Peixer, vereador Odir Nunes e vereador Roque Matei. Encerramento da sessão. Agradecendo a Deus, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissional de comunicação social, público que nos acompanha pela internet, declara encerrada a presente sessão ordinária e convoca as senhoras vereadoras e os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada em 29 de julho de 2020, quarta-feira, 17 horas, na plataforma Zoom. A sessão está encerrada.